Deus abençoe a todos na graça do Senhor Jesus. Que Deus nos ilumine. Amém? Eu quero falar aqui para vocês sobre uma visão que uma irmã, uma ex-bruxa, ela teve, a Beth Eckert, Eu vou pronunciar Beth Eckert. Uma ex-bruxa, ela teve uma visão, sobre as músicas, sobre os hinos que hoje é cantado dentro da casa do Senhor. Mas antes, Efésios capítulo 5, versículo 18 e o 19, Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim, E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, é um E maiúsculo, um E maiúsculo, está se referindo ao Espírito de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Amém? Louvando a Deus, entoando com hinos e cânticos espirituais. Diga graças a Deus. Efésios 5, 18 e 19. O que é cântico espiritual ou espirituais? Imagina o céu descendo à terra. Na sua concepção, como é que os anjos cantam lá no céu? É atributo a Deus ou atributo a si próprio? Então, a palavra do Senhor diz que nós temos que entoar hinos, cânticos espirituais. Ou seja, o que você acha dos hinos que é cantado dentro da igreja nos dias de hoje? São direcionados a Deus ou direcionado à própria vontade e natureza do homem? Diz assim, a ex-bruxa Beth Eckert, diz assim, ex-bruxa larga as trevas e revela plano maligno em famosas músicas do gospel. Disfarce de Satanás. Escute bem, vou repetir. Ex-bruxa larga as trevas e revela plano maligno em famosas músicas do gospel. Disfarce de Satanás. Após deixar de ser bruxa, Beth Eckert entregou qual é a estratégia de Satanás para enganar os fiéis através das músicas evangélicas. Escute bem, após deixar de ser bruxa, a ex-bruxa Beth Eckert entregou. Qual é a estratégia de Satanás para enganar os fiéis através da música evangélica? Ou seja, o diabo infiltrou dentro da igreja através de quê? Das músicas. Aí ela diz assim, Beth Eckert era uma bruxa que acabou se convertendo à igreja evangélica. E por causa desse contato com os dois mundos, ela decidiu entregar algumas das estratégias de Satanás
para enganar os servos de Deus. Segundo um relato da mulher, existe uma fórmula do gospel que tira o foco do que realmente importa, apenas para o que o pecado aconteça. Ou seja, a ex-bruxa Beth Eckert, ela conhece os dois lados, ela sabe o que ela está falando, porque ela conhece os dois lados da moeda. Ou seja, naturalmente, ela está observando, ela está relatando que as atitudes são iguais, tanto do espiritismo como também de alguns costumes evangélicos ou religiosos. Diz assim, em um relato no YouTube, colhido pelo Buchicho Gospel, a fiel contou que a música gospel acabou a distanciando de Deus e não conseguia entender. Em um relato, eu repeti, no YouTube, colhido pelo Buchicho Gospel, a fiel contou que a música gospel acabou a distanciando de Deus e não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Ela explicou que as canções de maior sucesso nas igrejas e nas rádios e nos eventos acabam não tendo Deus como assunto principal, o que faz com que as pessoas foquem a sua adoração em cantores, pastores e padres. Para Beth Eckert, esta é uma forma que Satanás consegue distanciar os servos de Deus da palavra divina. Em seu relato, houve uma época em que, por mais que ela adorasse, se sentia muito debilitada. Minha adoração não estava mais focada em Jesus, disse a mulher que era uma bruxa no passado. Bronca em igreja. A fiel entregou que atualmente as músicas gospel estão focadas em instrumentos na banda, nas luzes, no show formado ali no palco e não na palavra e na mensagem. Até mesmo as roupas dos líderes podem desfocar a atenção que os louvores deveriam dar para a santidade. Foi exatamente isso que aconteceu por muitos meses. Então, a ex-bruxa Beth Eckert revela aqui, né, o que acontece nos palcos, luzes, instrumentos, banda, o show, né, aquelas fumaçaiadas. Ela dizendo que isso aí tira a atenção das pessoas em Cristo e vai apenas para o palco, né? Então ela diz aqui, ó, bronca em igreja. A fiel entregou que atualmente a música ou as músicas do gospel estão focadas em instrumentos, na banda, nas luzes, no show, formado no palco, e não na palavra e na mensagem. Até mesmo as roupas dos líderes podem desfocar a atenção que os louvores deveriam dar para a santidade. E foi exatamente isso que aconteceu por muitos meses. Confusão. A ex-bruxa Beth Eckert contou que passou por um longo período confusa, sem entender a batalha espiritual pela qual passou. A resposta veio na Bíblia, no Salmo 150, o livro sagrado, para que o louvor é um importante instrumento de adoração a Deus, somente a Ele. Então o que acontece? Nós temos que entender, irmãos, que
a gente vê muitas coisas. Por isso que Jesus disse no Pai Nosso: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, como é a adoração de hoje em dia nas igrejas? É mais focado no Velho Testamento, porque o Velho Testamento, ele é um livro focado em conquista, em tomar posse, em tomar posse de coisas humanas, né? Ou seja, em busca de poder. O Novo é diferente. Vamos para outra página. Ex-bruxa faz revelação bombástica sobre músicas em igrejas evangélicas. Estratégia de Satanás, também acho, eu concordo com ela. Através de um relato publicado no YouTube, a ex-bruxa Beth Eckert contou que as músicas cantadas nas igrejas evangélicas são uma estratégia de Satanás. Uma ex-bruxa resolveu fazer revelações bombásticas referentes às músicas cantadas nas igrejas evangélicas. Afirmou que os hinos entoados são uma estratégia e Satanás, segundo Beth Eckert, que acabou se convertendo ao evangelho, os louvores têm como único intuito enganar os cristãos e afastá-los de Deus. Não tem ninguém mais do que a Beth Eckert para revelar isso, porque ela foi bruxa, ela sabe que no espiritismo tem aquele engano. E ela viu que dentro do evangelho é idêntico o espiritismo, até nas músicas, irmão, hinos. Não é? Terminei de ler aqui em Efésios, terminei de ler aqui em Efésios capítulo 5, não foi isso que nós terminamos de ler? No capítulo, se não me engano, 5, 17, deixa eu ir para lá de novo, Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, vamos lá de novo, que eu fechei aqui, para me falar da Beth Eckert, né? Capítulo 5, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando louvores ou louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Espirituais não é carnal, irmão. Então, a Beth Eckert, ela sabe do que está falando, ela foi bruxa, né? Eu tenho visto muito isso mesmo. Eu tenho visto que as músicas cantadas nas igrejas hoje têm tirado o foco da salvação. Aí ela diz aqui, ó, vamos o relato de novo. Eu comecei a conhecer que havia uma grande batalha dentro de mim, diz a Beth Eckert, ex-bruxa. Tinha uma grande batalha dentro de mim, na minha adoração. Depois de cerca de 2 anos, o louvor se tornou um momento de intensos ataques de bruxaria contra mim. Escute bem, ela dizendo, o louvor se tornou um momento de intensos ataques de bruxaria dentro de mim. Olha, como assim o louvor? É porque, irmão, louvor não é apenas você cantar um hino. Você tem que saber a quem você atribui, qual letra você está ouvindo. Essa letra é cristocêntrico, é centralizado em Cristo? Ou que louvor você está louvando? Ou anticêntrico, né? Ou seja, anticristo, né? Vamos dizer assim. Então tem assim, não, mas o louvor liberta. Não, a Bíblia diz que o louvor não liberta. Não, mas Saul foi liberto. Não, Saul, ele se acalmava quando Davi tocava a harpa. A Bíblia não disse que ele se libertava. A prova disso é que voltava de novo, o tormento voltava de novo. Então o louvor não liberta coisa, a música não liberta, que liberta é a palavra. Jesus disse lá em João 15:3, né? Então ela disse o quê? Que ela sentiu por cerca de 2 anos que o louvor se tornou um tormento intenso de ataques de bruxaria contra ela. Isso tornou ainda mais difícil a tentativa de focar em Jesus.
porque os ataques espirituais me deixavam debilitada, disse a ex-bruxa em um testemunho publicado em uma conta no YouTube sobre as músicas evangélicas. Segundo a ex-bruxa, ela passou a não entender o que estava acontecendo com ela mesma, até que percebeu que, na verdade, quando passou a prestar atenção, segundo a ex-bruxa, ela passou a não entender o que estava acontecendo com ela mesma, até que percebeu que, na verdade, quando passou a prestar atenção, se deu conta de que estava cultuando não a Deus, mas sim a outras pessoas, como pastores e cantores. Ou seja, segundo a ex-bruxa, Beth Eckert, ela passou a não entender o que estava acontecendo, né, com ela, até que percebeu que, na verdade, quando passou a prestar atenção, se deu conta que ela não estava cultuando a Deus, mas assim a ela mesma, a pastores e a cantores. Eu não conhecia, segundo o relato da ex-bruxa, né, Beth Eckert, ela não conhecia nenhum problema durante o louvor, mas depois de alguns meses eu percebi que novamente a minha adoração não estava mais focada em Jesus, declarou a ex-bruxa Beth Eckert, que disse em seguida que a música de adoração moderna tornou-se um disfarce de Satanás para atrair o povo de Deus e aliá-lo com adoração profana. Muitas vezes o foco do louvor está na música em si, na banda, nas luzes, na fumaça, em toda a produção, nas roupas, nos líderes, mas não tem nada a ver com Jesus, completou. Repito o que ela falou, muitas vezes o foco do louvor não está em Cristo. Muitas vezes o foco do louvor está na música em si, na banda, nas luzes, na fumaça e em toda a produção, nas roupas dos líderes, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo. Amém? Deixa eu dizer para vocês aqui, o que é um louvor direcionado a Deus? O que é um louvor direcionado a Deus? O que é cântico celestial? Não é sabor de mel, não é agora é sua vitória, não é canções que vai me levar à terra prometida do Velho Testamento. Não. Aonde era 2 homens para carregar um cacho de uva. Não, o louvor hoje tem que ser direcionado à nova terra prometida, à nova Jerusalém. Então, não adianta você querer argumentar a Beth, a ex-bruxa Beth Eckert, porque ela está sabendo, ela está falando de uma comida que ela provou, ela está falando de uma água que ela bebeu, ela está vivendo uma experiência, ela está dizendo de uma experiência que ela viveu. Agora, escute, a ex-bruxa Beth Eckert, ela está mentindo, você acha? De forma nenhuma, irmão. De forma nenhuma. Porque, naturalmente, as músicas hoje em dia não tem nada a ver com o cristianismo. Eu não morrerei até que a promessa não se cumpra. Irmão, a Bíblia diz que homens morreram sem a promessa se cumprir na vida deles. A Bíblia diz que os índios se entoado a Cristo, a Deus. Por exemplo, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é de volta o que é meu?
condenação. O seu direito, o meu direito, o nosso direito é a condenação eterna. A Bíblia diz que Jesus nos resgatou das trevas para a luz. Então, o direito do ser humano é inferno, é condenação eterna. Então, fica aqui minha mensagem, a mensagem que eu li aqui da ex-bruxa Beth Eckert, que você tem que focar na palavra de Deus. Irmão, não tem sentido os hinos de hoje em dia. Efésios 5, 18 e 19, né? Efésios 5, 18 e 19, fala dos hinos que é focado aos homens e não a Deus. Aliás, aqui nós vamos saber os hinos que é focado a Deus e os hinos que é focado aos homens, em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Irmão, escuta, não se iluda. Não se iluda. Eu estou na igreja A, igreja B. Irmão, para com isso. Não pense isso. Até porque a igreja primitiva, os cultos, era cultuado em residência, em casas, né? Em ar livre. Não quer dizer que hoje nós vamos fazer isso, não vamos ter um salão para congregar. Mas escute, a igreja, o templo, tem que estar limpo. Jesus chegou ali no templo, ali chicoteando todo mundo, limpando o templo, que estava imundo. Os cambistas, o povo estava fazendo comércio dentro do templo do Senhor. E Jesus foi lá e limpou o templo. Hoje ele quer limpar o templo. O seu, o meu, o nosso coração. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine. Presta atenção. Vê se os hinos que você escuta bate com o evangelho de Jesus. Se não é interesse pessoal, se não é desejo próprio, preste muito a sua atenção. Que Deus lhe abençoe.